São Cirilo de Jerusalém dizia que qualquer ação de Cristo é motivo de glória para a Igreja Católica. Mas glória das glórias é a cruz. Talvez estas palavras pareçam muito estranhas para o homem de hoje, que é hedonista, que muitas vezes coloca o prazer como o valor absoluto da sua vida. O homem de hoje tem muita dificuldade para entender que as grandes conquistas da vida acontecem mediante o sacrifício. Nós podemos abrir mão daquilo que é pequeno em vista de algo maior. Esse é o homem de hoje. Como ele vai entender que um caminho de dor e de sofrimento é um caminho glorioso? Neste dia, nós contemplamos o último trecho do caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o trecho mais doloroso, é o trecho do Calvário. Na narrativa da paixão que nós ouvimos há pouco, nós ouvimos falar da gritaria da multidão, escutamos palavras de condenação, escutamos falar da zombaria dos soldados. O texto de São João também permite contemplar as lágrimas de Nossa Senhora, também das mulheres de Jerusalém. Hoje, em comunhão com toda a igreja, nós contemplamos o rosto desfigurado de Jesus, rejeitado, oprimido, esmagado sobre o peso do pecado e do mal. E a igreja, olhando para o caminho de Jesus, pode enxergar o caminho de cada homem, do homem que sofre, que é rejeitado, que também é oprimido sob o peso do pecado, que desfigura o seu rosto. O pecado desfigura o rosto do homem. O mal desfigura a humanidade. Não permite enxergar a imagem do próprio Deus, que criou a humanidade à sua imagem e à sua semelhança. Nesse dia, no íntimo do nosso coração, nós somos convidados a reviver o drama de Jesus. Ele tomou sobre si o sofrimento, o mal, o pecado do homem. Isaías, na primeira leitura, nos diz: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas, o preço da nossa cura. Queridos irmãos, queridas irmãs, a experiência da dor e do sofrimento marca a humanidade. Quantas vezes o nosso caminho se torna cansativo, difícil, são muitas incompreensões, as mais variadas divisões, inclusive dentro da nossa família. As divisões tiram a nossa força, onde quer que elas ocorram. Sim, tiram a nossa força.
Nós somos, às vezes, sufocados pela preocupação com o futuro. Aqueles que são pais temem o futuro dos filhos, veem o quanto é difícil educar num mundo que deixa de ser cristão. Quantos incômodos, doenças, as catástrofes naturais, como constantemente acontece em Petrópolis, que vão levando as pessoas que nós amamos, ainda as dificuldades da pandemia. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante disto? As tragédias, agora a guerra entre Ucrânia e Rússia, que mostra o mal causado pelo homem, a precariedade da vida por causa do desemprego, e quantas consequências negativas vão tirando a dignidade do homem. Também por causa das dificuldades na economia. Ao olhar para Jesus com seu rosto cheio de dor, nós podemos enxergar o rosto de cada homem que sofre. Quando seguimos os passos de Jesus no caminho da cruz, humanamente nós enxergamos um caminho sem saída. Às vezes, o nosso caminho parece sem saída. Como entender, então, a cruz de Cristo como a glória das glórias, a maior de todas as glórias, como diria São Cirilo? Quando entendemos que a realidade da cruz de Jesus é o sinal supremo do amor de Deus pelo homem. A cruz é gloriosa quando nós aprendemos a ler nela a resposta de Deus às perguntas mais profundas do coração do homem. Na cruz, Jesus é resposta à necessidade que a pessoa sente de ser amada. Mas não é só isso. Naquele homem crucificado, que é o Filho de Deus, nós vemos que a própria morte ganha um novo significado, uma nova orientação. No drama da morte de Jesus, a vida é resgatada, a morte é vencida, e ela se torna Páscoa. A morte de Jesus é a sua Páscoa. A morte do cristão é também a sua Páscoa. A cruz de Jesus é gloriosa por tudo isso. Ali, Jesus se deixou capturar, ali Jesus entregou, num gesto extremo de amor e de liberdade, a sua vida em nosso resgate. Jesus mesmo vai dizer: ninguém me tira a vida, eu a entrego livremente. A nossa cruz também é gloriosa, quando nas tribulações, nas dificuldades, nós percebemos que não estamos sozinhos. Essa foi a percepção de Jesus. Jesus se viu abandonado pelos homens, mas se viu amado, acompanhado pelo Pai, pelo amor da sua mãe, Maria Santíssima. A nossa cruz também é gloriosa quando nós prosseguimos, enfrentando o sacrifício, superando os obstáculos, sabendo-nos amados pelo Pai, sabendo-nos amados por Maria Santíssima. É assim, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus nos encoraja, nos leva a viver com esperança. Se os nossos dias de tribulação
se os nossos dias de dor e de sofrimento forem vividos em Cristo, a nossa cruz é gloriosa, porque a fé nos permite enxergar no meio da tribulação a luz da ressurreição, a luz nova do mundo ressuscitado. É a Páscoa, é a nossa Páscoa. Portanto, Jesus, ao ser retirado da cruz, foi colocado no sepulcro, numa tumba, e a partir dali, o sepulcro, a tumba, se tornou também um lugar de esperança, onde a história não se fecha no fracasso, mas nos projeta para algo maior. No fracasso, o homem toca o limite extremo dos seus limites, mas o homem unido a Cristo, que carrega a sua cruz, já consegue enxergar de alguma forma o esplendor vitorioso da alvorada da Páscoa. O que nos resta, senão nos confiarmos à mãe de Jesus? Ela acompanhou o seu filho ao longo da via dolorosa, e isso porque o acompanhou ao longo de toda a sua vida. Assim, a Virgem Maria, que esteve com Cristo na hora da sua morte, que em outro momento sempre encorajou a igreja a viver na presença do Senhor, a Virgem Maria possa nos ajudar para que passemos do mistério da paixão ao mistério da Páscoa, para que passemos rumo à ressurreição de Cristo, que é manifesta na vitória definitiva do amor. Na cruz nós encontramos o amor que nos salva. Quando escrevíamos o livrinho da Via Sacra, Dom Gregório me perguntou assim: que título nós vamos dar a esse livrinho? E aí eu respondi assim: o amor nos salva na cruz. O amor do Senhor nos salva na cruz. Não da cruz, mas na cruz. O amor de Cristo nos sustenta. É esse amor que vence o mal, o sofrimento e a morte. Dessa forma, a cruz de Jesus e a nossa cruz é a glória das glórias, a maior de todas as glórias. Amém.